Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Albert, contador da J Soluções. E hoje, no AJCast, nós estamos trazendo aqui no 7º episódio um convidado super especial, Rodrigo Colares, gente. Ele que é CEO da Zion Cowork e também diretor da FISC Macapá. Ele vem bater um papo importantíssimo, falando um pouquinho sobre carreira, sobre idiomas, enfim, sobre vários assuntos que vai empoderar você também a estudar e também fazer investimentos. Gente, eu trouxe o convidado para a gente compartilhar conteúdo e desde já, muito obrigado pela presença, Rodrigo. Eu estou extremamente feliz e satisfeito por você estar aqui conosco, compartilhando conteúdo com todo mundo. E primeiramente, quero que você se apresente e conte um pouquinho da sua história. Perfeito, Albert, muito obrigado pelo convite, que iniciou numa conversa, né? A gente se conheceu. Acabou que casou aí os objetivos, que a gente também está enveredando aí um segmento para compartilhar conteúdo. E aí o Albert compartilhou comigo que tem esse podcast. Eu fiquei muito feliz com o convite de poder compartilhar, contribuir. Como o Albert já falou, eu sou o Rodrigo Colares. Hoje, atualmente, eu estudo Engenharia Civil e atuo como diretor da Escola FISC Macapá. Só um acréscimo à colocação do Albert, Macapá, Laguinho, porque existem 3 unidades, Albert, aqui da FISC, né? E Macapá a gente gosta de enfatizar porque é recente isso, desde 2021, pós-pandemia, que a gente chegou novas pessoas, novos franqueados, né? E nós estamos com a franquia desde 1996. E aí as antigas redes PBF se tornaram FISC em 2021. Então, hoje em dia, a gente sempre explica. A gente é do Laguinho, né? Eu represento a do Laguinho. Então, existe uma unidade no centro, uma unidade na Zona Norte, que não são minha. Então, hoje em dia, eu não posso mais falar. Até 2020 eu falava que eu era o diretor da FISC Macapá. Agora eu tenho que enfatizar que é FISC Macapá Laguinho. E nesse meio tempo, nós construímos aí o Coworking, né? Que é um espaço compartilhado para quem não entende. Muita gente, inclusive, não conhece o mundo do coworking, que é muito comum aí para fora. E a gente tem ali um coworking, onde a gente tem vários parceiros de negócio, são várias pessoas de diferentes negócios trabalhando em um mesmo lugar. A minha família tem uma veia muito empreendedora, minha mãe sempre nos ensinou, desde o meu avô, na verdade, mas eu aprendi diretamente com a minha mãe, até hoje aprendo com ela. E a gente seguiu essa carreira. Minha irmã, ela é arquiteta, tem uma empresa hoje estabilizada ali em Alphaville, em São Paulo. E a gente tem essa veia empreendedora. Então, a família acaba tendo vários negócios. A minha irmã é arquiteta, então eu fiz engenharia um pouquinho convencido por ela, né? Pela atuação, a ideia de trabalhar junto, irmão, engenheiro, arquiteto. Hoje em dia acaba que eu não estou atuando na área, né? Mas vou me formar e o objetivo é, uma dessas vertentes, caminhar também para essa área da construção civil, que aqui em Macapá tem crescido bastante. Legal. Então, esse é mais ou menos aí o meu currículo, as minhas atuações. Eu espero que realmente esse bate-papo que a gente tenha hoje seja bacana, que as pessoas possam receber esse conhecimento, essa abordagem de uma educação bilíngue é um assunto muito vasto e é um assunto que a gente vai conversar aqui que pouquíssimas pessoas no Brasil dominam, né? Existem pesquisas que falam que uma pessoa fluente no Brasil, somente 5% da população. Isso em dados já aumentados. Então, de 95% da população brasileira zerada em inglês ou tem algum conhecimento. Por conta da internet, hoje a pessoa não pode ficar sem o inglês, né? Tudo é inglês. A palavra Instagram é inglês, a palavra WhatsApp é inglês. Então a pessoa acaba falando um pouquinho. Sim. Mas a fluência, algumas pesquisas dizem que 1% da população brasileira fala fluentemente o inglês. E aí eu falo que eu uso 5%, né? Porque já é aumentando um pouquinho para abranger, de repente, pesquisas desatualizadas, alguma coisa assim. Mas o máximo é que pouco a gente fala, né? Então, Rodrigo, imagine só o tamanho desse mercado aí que ainda tem a crescer, a evoluir dentro da área de línguas. Perfeito. Né? E aquilo que você falou, hoje é extremamente importante no mercado de trabalho você ter uma língua, né? Você, além do português, você ter um diferencial no mercado, por exemplo, o inglês, onde o inglês eu vou considerar que é uma língua universal. É a língua universal. Hoje em dia tem uma guerra ali com o mandarim lá na China,
né? Falando de idioma, muita gente não conhece porque não é comum, mas existe. O mandarim tem... A China é um dos maiores... População gigante, então eles falam muito lá, mas ainda assim o inglês é a língua universal. Antes da gente falar propriamente sobre a língua, sobre a escola, sobre a área de educação, você falou do cowork, né? Pronto. E cowork é algo realmente que hoje já está começando, acho que a evoluir e crescer aqui no nosso estado, Perfeito. o estado do Amapá. Já não é uma novidade em outros estados. Não. E eu posso fazer uma associação com a contabilidade, né? Hoje existe muito empresas de e-commerce, onde são atividades que não precisam ali de um espaço físico, digamos, um grande galpão, onde você não precisa ter um espaço totalmente adequado. Você pode trabalhar pelo portal, pela internet, vender produtos, isso todo mundo sabe. Perfeito. Porém, todavia, para você se legalizar, você precisa de um domicílio fiscal. Essa é a regra, essa é a norma necessária. Então, nós, contadores, quando abrimos uma empresa, você precisa de um domicílio. E muitas das vezes, hoje, a grande oportunidade pode ser um cowork, não é isso? Extremamente barato para a pessoa que vai abrir, porque para tu ter um espaço, ou tu vai alugar e vai gastar com reforma, com mobiliário, Toda a gente sabe, estrutura, né? não é barato a estrutura, ou você vai comprar e também vai ter que estruturar isso, né? Então, hoje em dia, eu tenho parceiros, né, de contadores que têm as suas empresas, né, que vão indicar também algumas pessoas que querem abrir empresa e abrem o domicílio fiscal, alguns chamam de endereço fiscal também, para um custo baixíssimo, né, menos de R$200. E o que tem de estrutura dentro do cowork, ele que pode ajudar lá o contribuinte? Pronto, ele contrata o endereço fiscal, o domicílio fiscal, ele tem a possibilidade de receber, primeiro de cadastrar a empresa dele, né? Sim. Ele precisa de um endereço. Então ele tem um endereço pelo coworking, então fica o endereço do coworking. Ele tem a possibilidade de receber todas as correspondências dele, né? Então tudo que for de correspondência vai chegar ali para aquele endereço, ele só faz retirar. Ou a gente tem clientes em Belém, então a gente manda uma foto. Tem alguma recepção, alguma coisa lá? Nós temos a recepção, Isso. A recepcionista recebe ali do correio, de quem seja. Às vezes acontece de mandar uma encomenda também. Só para fazer uma analogia, por exemplo, para abrir uma empresa, os órgãos de controle e fiscalização, às vezes pode ser que vá até o local. Então, vocês recebem, tipo um bombeiro. O bombeiro vai verificar se essa empresa existe. O fisco estadual verificar se essa empresa existe realmente. Então, existe essa pessoa para recepcionar normalmente. Perfeitamente. Comumente existe no coworking uma recepcionista, né, que atende ali a todas as pessoas que estão alugando. E aí ela faz esse controle, né, desse recebimento. E a gente também vende como uma oferta sala de reunião. Então a pessoa quer fechar. Vamos supor, eu tenho clientes que estão fora do estado, então eles não podem utilizar. Mas eu tenho clientes em Macapá, então eles querem fechar o negócio. Então eles vão lá, utilizam dentro do contratado a sala de reunião. A nossa sala de reunião hoje comporta até 10 pessoas, mas a gente também tem uma menorzinha que é até 2 ou 3. Então ele está no cliente 1 a 1, consegue. Está num cliente com mais gente, consegue também. Por um preço muito barato que não vai nem sentir no orçamento dele. Então observe, gente, essa oportunidade importante, né? É um ambiente compartilhado, é um ambiente inclusive para network, é um ambiente inclusive para você fechar negócios, né? E com custo barato, um custo baixíssimo, mais baixo. Baixíssimo. Então, mais uma oportunidade para você, empreendedor, que quer se formalizar, que quer se legalizar, logicamente seguindo as normas de acordo com a legislação, poder utilizar, que é os cowork, tá certo? Só me estendendo um pouquinho sobre esse assunto, hoje em dia o nosso cowork está em construção. E tu falou um ponto muito interessante, que é o networking. Hoje em dia eu até fico assim, querendo, sonhando para ter um auditório, porque o auditório faz muito isso. Tenho um grande amigo que é o Maurício, lá do Amazon Coworking, que ele tem esse auditório e eles fazem muito networking lá. Então é bacana, a gente está com esse sonho de ter o nosso auditório também para gerar essa conexão. Já existe uma conexão ali entre quem aluga, né, quem está ali no dia a dia, né? Eles conseguem trocar negócios. Uma empresa, a gente tem uma empresa ali, uma grande parceira que está mais de ano com a gente, que trabalha do agronegócio. E a gente também tem uma empresa de marketing. Então, às vezes, a empresa de marketing pode somar ali com o agronegócio e aí eles se ajudar e estarem no mesmo ambiente. E, curiosamente, a gente também tem uma sala que a pessoa alugou para fazer todo esse cadastramento por conta das exigências que a empresa tinha. E eles não usam a sala. Curioso. Eles pagam para estar ali.
mas não uso. Eu até mandei mensagem para ele essa semana, falei, pessoal, em 2025 a gente vai continuar com o nosso contrato? Ele falou, não, a gente precisa continuar porque a gente está projetando a construção do nosso espaço, mas nós ainda não temos. E eles precisam do lugar para regularizar. Então hoje eles alugam uma sala para fazer poucas reuniões, não precisam lá, porque a gente mantém a limpeza da sala, tem a recepcionista ali para, porventura... Mas ele pode montar a estrutura dele normalmente. Pode, né? e assim, o que é legal, ele não se preocupa, então ele tá lá 3, 4 meses sem nem pisar lá e ele sabe que o lugar tá guardado, que tá tudo certinho, porque tem essa estrutura. Então isso é legal, às vezes a pessoa precisa de um espaço, porque o bombeiro vai fazer uma fiscalização, é uma salinha ali que vai ficar como uma área administrativa da empresa, só que o exemplo deles, eles fazem muito atendimento in loco na empresa, eles fazem eles têm consultoria na área de saúde, então eles praticamente não utilizam o espaço. Então hoje em dia eles precisaram cadastrar a empresa lá, o endereço, tudo bonitinho lá nos órgãos fiscalizadores, e hoje eles têm total tranquilidade porque a gente está tomando conta e eles nem precisam ir lá. Ótimo, uma outra Rodrigo. facilidade. Só uma dica, gente. Quando a gente fala de espaço, isso depende, logicamente, da sua atividade, né? Sim. Isso é importantíssimo. E de acordo com a legislação, pode ser que tenha atividades que não é possível funcionar no cowork. Lógico, É verdade. Então é só para dar uma dica aí para você nesse sentido. Mas, se a sua atividade se enquadra, é possível hoje. Mas essa opção aí, barata, segura e confortável para você trabalhar e assim poder desenvolver as suas tarefas. E tem gente, Albert, inclusive, só finalizando, que só vai para utilizar a reunião. Então a pessoa não tem escritório físico, ela trabalha em casa, mas ela quer só fazer um atendimento ou outro, pequenas reuniões. O coworking também tem disponibilidade, você não precisa fechar um contrato com o coworking para ficar todos os meses, todas as semanas. Uma reunião, quero fechar um negócio. Vai lá, tem muito arquiteto, muito engenheiro que vai lá para fechar orçamento, né, muito advogado que faz reunião lá também. Então é uma possibilidade, uma das maiores vantagens, porque você paga a sua utilização e não se preocupa com nada, com energia, com limpeza. Você chega, atende seu cliente e pode ir tranquilamente para casa com dinheiro no bolso. Bacana, bacana. Então, seguindo essa linha empreendedora, saindo agora do cowork, você está fazendo a direção do FISC Macapá Laguinho. Perfeito, importante. Perfeito. E aí eu queria que você falasse agora, vamos averendar um pouquinho no nosso bate-papo aqui sobre educação, né? E a educação bilíngue, como a gente falou no início, ainda, digamos, você falou 5%, né, dentro da sua expectativa. Então imagine só o mercado potencial que isso tem no futuro, ou no presente, no futuro. E eu queria que você falasse um pouquinho qual seria a melhor idade para a pessoa começar estudando, desde novinho ou adulto, qual é o público maior, inclusive, do FISC. Perfeito. Conta um pouquinho da história relacionado ao curso de inglês e demais idiomas que o FISC tem. Pronto, perfeito. Essa é uma pergunta muito boa que gera muita dúvida. Porque tem gente que tem um filho, nasceu, e ele vai começar na escola ali. E aí a gente tem muito aluno criança. Nosso maior público, na verdade, é o público infantil. Hoje tem inglês, a gente tem inglês e espanhol, né? Tem outras FISC que tem mais idiomas, mas a gente trabalha com inglês e espanhol. Normalmente, nosso público maior é o inglês. Então, temos crianças ali de até 3 anos fazendo inglês com a gente. O comum é chegar a partir de 4. A gente diz que 3 anos é uma exceção, porque a gente faz uma avaliação. Se a criança tem uma experiência escolar, que a gente já sabe que ela tem mais tranquila, ela já está mais habituada a estar com colegas e tudo mais, a gente faz uma aula experimental, ok, liberou. Então, desde os 3 anos. E aí tem pai que gera essa dúvida, poxa, mas 3 anos, o meu filho nem sabe o português direito. Como é que vai ser? Ele vai embananar a cabeça dele. Mas o que é muito interessante é que o cérebro da criança é muito diferente do nosso. A gente quer conjugar os verbos. Então, quanto mais novo, seria melhor? Quanto mais novo, melhor. Mais fácil de entender a língua, como funciona de maneira real. Vou te dar um exemplo bem prático. Normalmente, quem entra adulto para aprender o inglês, entra já com todo o conhecimento do português. Então, o que a gente faz? A gente começa a estudar e quer traduzir. Então, a frase que eu quero falar, eu quero tomar uma água. Aí, eu quero aí tu vai traduzir todas as palavras. No inglês, a conjugação é muito diferente. Na verdade, todos esses pretéritos imperfeitos que tem aqui na nossa língua portuguesa não existe no inglês. No inglês, ele é bem limpo, bem tranquilo assim para entender.
Só que como a gente já vem com essa carga de conhecimento da língua portuguesa, a gente quer fazer essa tradução e nem sempre dá certo. Nem sempre a gente consegue trocar o que por uma palavra em inglês, né? Que existe muito o que, né, na nossa... que o outro vai fazer alguma coisa. Esse que não existe, por exemplo, na língua inglesa. Então, fazer essa tradução é o que mais dificulta o adulto de aprender o inglês, porque ele quer fazer a tradução literal. A criança não tem esse entendimento. A criança, ela está aprendendo o português e o inglês ao mesmo tempo, então ela tem essa facilidade de aprender mais rápido, principalmente por essa situação. E uma outra curiosidade também, o adulto, às vezes até o adolescente, que começa a estudar o inglês e ele já sabe ler. Vamos supor, eu gosto de dar o exemplo de adulto porque é um contraponto bem interessante. Eu gosto de sempre dar o exemplo com a palavra gato em inglês, que é cat, todo mundo sabe. Sim. Quando você é adulto e já sabe o português, você vai ler a palavra cat. Você não lê cat, você lê cat, porque você sabe que o C com A é K, né, no português. Sim. Então você vai ler cat. E o certo na pronúncia é cat. E o que acontece com a criança? Como é que funciona a metodologia? A criança, ela não sabe ler quando ela está desde pequenininho. Então, ela vê a imagem do gato no livro, por exemplo, ou vê numa projeção. A gente tem materiais digitais lá, vê numa televisão, num projetor. E ela ouve o americano, que todos os nossos áudios são de americanos nativos, né? Todo o nosso conteúdo, a nossa metodologia. Então, ele ouve a palavra cat, ele olha para o gato e ele associa a fala cat, certo. Mas ele não leu. Quando ele vai começar a ler, ele não vai ler cat, porque ele não aprendeu que era cat, ele sabe que aquilo ali é cat. Então, a criança que entra, posso não exagerar de 3 a 4 anos, mas a criança que entra com 5, que entra com 6 também, ela tem muita facilidade e a pronúncia dela é mais bonita. Porque não tem esse enferrujado do português, não tem essa conexão, não, ele já consegue aprender, ele aprendeu lá antes de ler. Tem esses vícios, né? Tem esses vícios, exatamente. Então, a gente sempre diz, quanto antes você conseguir colocar o seu filho para estudar inglês, muito mais facilidade ele vai ter de desenvolver e de falar bonito, Por que né? que eu não estudei inglês novinho? Todo mundo pergunta isso. Eu tenho uma curiosidade, inclusive. A minha mãe, eu sou a segunda geração da Fisk, é minha mãe que comprou a franquia. E quando eu era criança, eu fazia aquela birra de não ir pro inglês. Tem muita gente aí que, se tiver filho que tá no inglês, faz birra, não quer, tá com sono, quer fazer outra coisa, quer jogar futebol. E eu fiz. E eu tive esse sofrimento na minha adolescência. Por quê? Era para eu ter formado antes, não formei, e aí depois eu comecei a acrescentar esses vícios. E aí eu fiquei com dificuldade de fazer a conexão. Então, quando tu estudou, já era adolescente. Começou a estudar inglês. Eu estudei em criança, não. A minha mãe comprou a Fisk um ano antes de eu nascer. Então eu nasci dentro da Fisk. Sim. Então era para eu me formar tranquilamente, mas aí o adolescente tem vida própria, então eu demorei muito para chegar até esse lugar e tive essas dificuldades aí que eu comentei contigo, de às vezes não fazer a conexão certa e tudo mais, porque deixei para depois. A gente acha que às vezes a gente tem, né? Tem e não valoriza, né? Isso. Acontece muito isso. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente tá aí nessa caminhada. Legal. E eu queria que você falasse também, importantíssimo, até porque vou colocar assim, essa baixa procura, digamos, da população em geral. O que você acha que é a dificuldade maior da população brasileira? Quais são esses desafios que você, como diretor, enfrenta, né? A gente sabe que você, além de tudo, é um empreendedor, né? Apesar de, como você citou, a sua mãe iniciou, mas na veia de vocês tem esse viés empreendedor. Perfeito. E voltado para a educacional. E aí você vê qual o desafio e qual o grande gargalo, digamos assim, que vocês enfrentaram durante esse processo todo até hoje. Lógico que isso pode ter mudado de lá para cá, né? Com certeza mudou. E aí eu queria saber exatamente, Albert, o nosso desafio maior ainda é a área financeira. As pessoas, tu acha que, de uma maneira geral, são poucas pessoas que têm condições financeiras ou não, né? Realmente é uma educação brasileira que é diferente, porque a gente observa em outros países, dependendo da cultura, ou até em outros estados, eu não sei se é uma realidade do Amapá, que a gente vai nesses locais, as pessoas têm outras línguas também, aprendem coisas novas. E eu não sei se isso é uma questão cultural ou realmente é uma questão financeira.
O que você fala sobre isso, que é importante a gente falar até para as pessoas que estão vendo a gente? Olha, isso aqui eu não vou fazer mais. Então, já sei que esse caminho não dá certo, senão eu não vou conseguir aprender inglês. Exatamente. Albert é uma pessoa muito inteligente, porque todas as ramificações que tu falou aí, elas acontecem. Não é uma ou outra, são todas. Então eu vou abrir, talvez eu me alongue um pouquinho na explicação aqui. Mas vamos lá. Primeiro, cultural. Existe uma diferença grande de Macapá para São Paulo. A mente das pessoas. Não sei se tu já viu aquela galera que diz assim, não, vou colocar meu filho para estudar em Belém os últimos 3 anos do ensino médio dele, porque ele vai passar numa federal em medicina. Sim. Todo mundo... O ensino aqui não é bom. Não é bom, não presta. Mas o que acontece? Não é porque o ensino normalmente não presta. A mentalidade das pessoas é diferente. Eu estudei em Belém, meu 2º e meu 3º ano. E eu senti o contraponto do primeiro ano que eu fiz aqui e do 2º ano quando eu cheguei lá. Realmente tive que sentar e estudar. Não era aquele aluno ali que era muito ruim. Eu tinha boas notas, mas eu não precisava me esforçar tanto para ter essas boas notas. Quando eu cheguei lá, eu tive que me esforçar muito para eu alcançar uma média tranquila. Por que eu tô te falando isso? A mentalidade é diferente. Então, as pessoas, para conseguir empregos aqui em Macapá, elas não necessariamente precisam do inglês. Não é uma exigência. O mercado não tá... É concorrido, mas não é tão concorrido quanto lá. Quando tu chega para uma realidade... Até porque as grandes multinacionais, empresas que precisam aí de... Enfim... Perfeito. De uma língua aí, estão nos grandes centros. Exatamente. Esse é o ponto perfeito. Então, os empregos que pagam melhor para lá... que pagam melhor estão para lá e eles pedem esse diferencial. Conheci uma amiga que estagiou em uma das sedes filiais da Heineken e lá eles exigiam e ela só conseguiu estagiar porque ela tinha inglês. Isso já era no cenário do Pará, já em Belém, né? Que nós já temos algumas coisas ali no cenário de Belém. Então, estou dando o meu exemplo porque eu senti a realidade do estudo. Os meus companheiros de classe não levavam tão a sério o estudo. E lá eu senti que o pessoal que eu concorria, eles eles eram inteligentes e ainda eram esforçados. Então eu tinha que juntar mais coisas ali. Então o mercado ele é diferente, a mentalidade do pessoal. Inclusive a gente teve um outro podcast, né, falando sobre inteligência emocional. Né? A gente falou muito sobre que você é aquilo que você pensa, né? Que você pode ser o que você quiser na vida, basta você acreditar nisso, né? Então, tudo é voltado muito para a energia que você impõe, mas a sua mentalidade também. Perfeitamente. Porque eu falei ontem no nosso bate-papo que eu conheço pessoas inteligentes, pessoas que tiram boas notas, mas que não evoluem na carreira, né? Pessoas que têm uma mentalidade realmente, eu não sei, ali, uma autoestima talvez baixa. E aí tem vários fatores para que a pessoa se sinta daquela forma, né? Então, eu vejo muito isso que você falou, realmente. Tudo depende da forma como você pensa e, logicamente, a forma como você pensa e a forma como você age. Perfeitamente. Aí eu te dou um exemplo. Tu tem um colega da tua turma, tu olha pro lado dele e ele não fala inglês. Tu não tem motivação de falar inglês. Agora tu tá estudando em um outro lugar lá, São Paulo, Belo Horizonte, tive grandes amigos que estudaram em Belo Horizonte, ele olha pro lado, o cara tem 10 anos, 12, 15, e ele já fala inglês fluente. Vou te dar um exemplo para mim. Eu estudei um pouco de inglês mais velho, também não estudei mais novinho. Uhum. Mas sabe por quê? Porque eu queria ir nos Estados Unidos. Eu queria conhecer os Estados Unidos, queria ir lá. E quando eu fui lá a primeira vez, numa maneira geral, você consegue, dependendo se você for para Miami, Orlando, ali que tem muitos brasileiros, você consegue, enfim, conversar. Mas quando eu comecei a ir para outros estados, Nova York, enfim, aí eu disse, não, eu vou ter que aprender um pouquinho mais, para eu ter pelo menos uma noção do que eu vou, enfim, conversar lá, né? E ajudou muito, confesso que ajudou bastante. As dificuldades que, porventura, eu passei, eu melhorei. Sim. Logicamente que às vezes acontece uma coisinha engraçada aqui e ali, mas você, de uma maneira geral, consegue desenrolar. Entendeu? Eu, graças a Deus, acho que eu fui algumas vezes nos Estados Unidos, conheço alguns pontos de lá, tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer. E eu costumo dizer o seguinte, eu consegui atrelar um pouquinho da minha teoria estudando aqui, e é muito bacana você vivenciar isso na prática. Diferente. É muito diferente, é muito bacana você poder aplicar um pouquinho do conhecimento
que você aprendeu no dia a dia, já vivenciando isso. Isso foi uma experiência fantástica que eu tive. A gente sempre diz para os pais, né, motiva os alunos ali que já têm o inglês um pouquinho mais avançado, para eles experimentarem isso e quem pode, né, ter uma condição financeira melhor, fazer um intercâmbio, porque é muito diferente. Tu tá aprendendo ali, tá no dia a dia, o inglês 2 vezes, 3 vezes na semana que você estuda, assiste um filme, você ouve uma música, mas conversar com as pessoas que são nativas. Hoje em dia tem vários aplicativos que você consegue fazer essa conversa, né, com pessoas de todo lugar do mundo, mas a experiência de você comprar um fast food, de você comprar uma roupa, Sim. de você ir num parque tirar uma dúvida. Eu tenho uma prima que foi naquelas excursões de ensino médio. Normalmente é aniversário de 15 anos que o pai Sim. dá de presente, né? Eu tenho uma prima que foi nessa época e ela tava com o inglês dela mais ou menos. E o que aconteceu? Eles tinham marcado um horário para sair, excursão tem que estar todo mundo junto, tem horário, tudo certinho, e ela não chegou. E aí o pessoal saiu e ela ficou. Rapaz, ela ficou perdida. Ela não sabia o que fazer. A única frase que ela dizia, I'm lost. I'm lost. Ela falava que ela tava perdida, chegou com o policial, disse que tava perdida. A sorte que ela tava identificada em algum crachá na bolsa dela, alguma questão da excursão, e eles conseguiram fazer o contato e aí conseguiram fazer a conexão. Mas assim, ela perdeu tarde e noite da excursão, sim, porque ela não tava no horário. E o inglês assim ficou difícil. Ela podia ter encurtado essa situação, né? Mas não, ela demorou um pouquinho mais, porque se tivesse aí com o inglês melhor, ela conseguiria explicar. Ela tava nervosa, juntou o nervosismo, juntou tudo. Então, esse é um fato curioso negativo, né? Mas falando do positivo, é que é maravilhoso você estudar e aplicar aquilo que você aprendeu aí nessas oportunidades que a gente tem de viajar. Né? E qual é o método assim, de estudo que o FISC aplica, né? Pronto. Isso, logicamente, dependendo da faixa etária, de idade, enfim. Pronto. Qual o método que vocês utilizam lá no dia a dia? A metodologia, ela não está diretamente ligada à faixa etária. Certo. Ela está ligada à forma de aplicar mesmo. Normalmente, são as pessoas que idealizam ali aquele material que criam a metodologia. As mais comuns hoje são as que a gente chama de immediate conversation, que é a conversação imediata. O aluno sai da primeira aula conversando em inglês. E também tem a metodologia da repetição, que você vai aprender uma frase, você vai repetir até você aprender de fato aquilo. Então, no mercado, existem muitas, mas as mais comuns de se enxergar são essas. A gente usa a primeira, que é a conversação imediata. A conversação imediata, eu vou vender um pouquinho meu peixe aqui, né? Ela é mais interessante porque ela dá liberdade para a pessoa. A pessoa que aprende na metodologia de repetição, que ela ouve e aprende, eu quero te ensinar como é água em inglês. Aí eu vou falar água é water. Aí eu vou ficar water, water. Formo uma frase com water. Até tu aprender e colocar na tua cabeça que o water é água. Essa é a da repetição. Só que ela te limita a frases prontas. Quando tu tem que desenvolver uma conversa, que é o que acontece quando a gente viaja, né? A gente se encontra, tem um pouquinho mais de dificuldade. As pessoas que fazem outras coisas, têm outras atividades, elas conseguem desenvolver, estudaram em casa, fizeram outras coisas. A metodologia da conversação imediata, ela te dá um pouquinho essa liberdade, né? Normalmente, vou te dar na prática como funciona a nossa metodologia, a gente ensina o conteúdo, a prática, geralmente inserida a um cotidiano. Vamos te ensinar hoje a fazer um pedido no McDonald's, por exemplo. Aí você vai lá, tem as estruturas prontas, você aprende essa estrutura e aí a gente coloca um aluno de frente com o outro para treinar. Ele aprendeu as estruturas e ele treina. Então ele escolhe o que ele quer fazer. O professor avalia. Tipo uma simulação ali. Perfeitamente, é uma simulação. Então, a gente sempre chama estudante A e estudante B, né? Então, 2 estudantes, eles fazem a conversação, existe a estrutura ali que vai exigir e abre-se a discussão, né? Então, aí, claro que nos níveis mais hoje iniciais, em dia, avançados... Os professores são presenciais, é aula virtual, como é que funciona isso? Perfeito. Hoje em dia, a FISC disponibiliza a possibilidade de dar aulas virtuais. Nós temos essa possibilidade. Nós aqui preferimos dar aula online, presencial. Por quê? E não online. Não sei se eu acabei me perdendo. Falei o contrário, né? Então, presencial,
a gente prefere, apesar da Fiesc oferecer o online. Por quê? Nosso público maior é criança. E dar aula online para criança é bem ruim, né? Para conter a criança, gerar esse entretenimento, a distração, concentrar, distração. Exige alguém do lado da criança, ela não consegue ligar o computador, um celular sozinho. A gente deu aula online na pandemia, foi um desafio assim bem grande, mas deu certo. Mas é muito mais desgastante, muito mais cansativo, apesar da gente online, existe mais cansativo. Por exemplo, algum estudo dizendo que aprende mais virtual ou presencial? Eu acho que presencial é muito melhor de se aprender. O nível da concentração ele conta muito, né? Eu acho que o principal dessa questão, e eu acho que eu falo não só para criança, mas para adulto, hoje em dia existem faculdades EAD, né? Sim. Muita gente faz faculdade EAD, inclusive eu sou representante de um polo EAD lá na Fiesc. Não te compartilhei, mas hoje nós somos representantes da Anhembi Morumbi, o polo EAD. Então, cursos onde a gente tem uma gama de graduação e pós-graduação que a gente oferece. E assim, o que acontece? Você tem aulas gravadas ou aulas ao vivo, que você praticamente faz o seu horário, mas acontece um imprevisto, acontece alguma coisa, você não vai, você desmarca, você tá aqui, acontece uma urgência dentro de casa, você deixa o computador e vai para outro lugar. Então a distração ela é um ponto, eu acho que crucial. O cara pode ser até bem dedicado e disciplinado, sabe? Não, vou aprender, vou estudar. Mas é muito difícil você encontrar, assim, são raras as pessoas que são focadas, dedicadas e que vão chegar em algum lugar. Então, aí, isso eu tô falando de adulto, né? Mas de criança aí existe um contraponto muito grande, né? O pai normalmente coloca a criança no inglês para que ele faça outras atividades no seu dia a dia, né? Acaba sendo uma organização ali pro pai. Ele a criança tá na escola, de manhã o pai trabalha. Aí o pai pega ela na escola, aí leva para casa, eles almoçam, aí ele leva pro inglês, aí ele faz alguma coisa ali no centro, do lado da escola, faz uma reunião, depois volta para pegar a criança. Então, ele tá otimizando ali o tempo dela também. Se for no online, o pai ia ter que estar lá do lado. Às vezes ele não consegue otimizar isso e a concentração. Então, acho que são vários fatores, eu estou citando alguns aqui, que realmente inviabilizam um pouquinho essa aula online. Mas assim, é possível, tá? Não estou dizendo que não é possível, é uma preferência nossa, né, na nossa unidade, e a gente entende que a gente tem uma gama maior de alunos para ofertar o presencial. Bacana, legal. Gente, observa como é importante, né, para o aprendizado do seu filho, para destacar no mercado de trabalho. Você viu como o Rodrigo falou várias vertentes aqui, para que você possa realmente estudar um idioma, né? Sendo o inglês ou o espanhol, enfim. Mas, Rodrigo, indo um pouquinho mais, para a gente ir um pouquinho mais profundo no inglês, eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao mercado do Amapá. Porque é bacana de falar também do Amapá, né? Você vê hoje o mercado do Amapá economicamente em franca expansão. Você vê que realmente, por exemplo, nós temos aqui a Guiana Francesa, né, que fica próximo aqui, né, do Amapá. Recentemente tivemos um Réveillon onde se noticiou muito, né, que vieram muito carros, pessoas da Guiana Francesa. Então, é uma língua próxima aqui nossa, é um país próximo que faz fronteira com o nosso estado. E aí, mais uma dica importante para repassar para todos. Você acha importante também, por exemplo, uma língua francesa para nossa região? Ou o inglês talvez seja até mais importante que o francês? Eu vou te dar um relato de pessoas que eu converso. Eu não atendo muito o público francês, né? Dificilmente vai um francês. Mas em restaurante que eu tenho parceiro, em hotel, eu já fiz essa pergunta. Eu falei, hoje para ti é mais interessante aprender o inglês ou o francês? Isso, exatamente. Perguntei para eles. Eles falaram assim, olha, chega mais francês aqui. Só que normalmente os franceses falam inglês. Pronto, um fato importante. E aí gerou uma dúvida, né? O que aprende? E aí eu vou te dar um relato de procura. Eu tenho menos de 5% no ano de procura de francês lá na escola. É raro, e a maioria das escolas de idiomas hoje é difícil ter francês se tem uma turma. É incrível. Mas por quê? Eu acho que essa realidade pode mudar. Porque hoje em dia não é comum as pessoas irem para a França. Eles recebem mais, a gente recebe mais os franceses aqui. Então talvez o mercado vai mudar daqui para frente para as pessoas se prepararem para receber esses franceses, né? Mas aí eu te digo de uma pessoa que eu conversei recente, esse parceiro do restaurante, que ele escolheu inglês.
Eu falei, o que tu prefere? Porque a FISC hoje, ela Até não... porque a gente falou que é a linguagem universal. Exato. A FISC hoje, ela não tem uma metodologia dela do francês, é inglês e espanhol. Certo. Mas existem parceiros da FISC que a FISC permite que dê aula dentro. São parceiros legalizados, sabe, aprovados por eles. Então tem algumas unidades no Brasil que dão aula de francês. Eu, inclusive, já na época da minha mãe, já tem um pouquinho de tempo, tinha turma de francês, mas sempre foi bem menor. Eu acredito para o futuro que essa realidade vai mudar. Eu até conversei com o nosso professor, que foi nessa época antiga que eu te falei, se ele tinha disponibilidade, ano passado inclusive. Ele falou, não, estamos aí, precisar. É um professor, inclusive, que é até difícil tu encontrar um professor só de francês. Ele é um professor que fala inglês, francês, italiano. Que a pronúncia é muito mais difícil, será? Eu acho que é mais difícil de se aprender. Eu não tenho tanto domínio. Vou começar a me fazer pergunta de francês aqui, eu vou para outro lugar, senão eu vou me perder. Mas assim, é difícil. Só de ouvir a gente vê que é difícil. E eu acho que torna mais difícil porque não tá tanto no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, a internet. Tu não vê tanta coisa em francês assim. O inglês já é mais fácil que a gente já tá vendo. Ele já não é tão grego assim. Hoje o francês acho que ele já é um pouco um árabe, um grego que a gente chama, né? Ah, tá falando grego comigo, que é aquela língua que tu tá entendendo, sim, né? Sim. Então é como se o francês fosse isso. Mas o meu, sobre o mercado de Macapá, eu acredito que vai crescer. Por isso que eu já fiz essa pergunta pro meu professor. E são projetos aí pro nosso futuro. Ia ter uma reunião, eu acho que vai ser em 2026. Se tu souber, de repente tu pode me corrigir, mas em breve, que a França vem aqui para Belém. E aí... o polo francês que vem para Belém não dá conta de suportar e as pessoas que vêm da Embaixada da França, se eu não me engano, vão ter que se hospedar em Macapá. Então houve-se uma procura do francês por conta disso. Eu vou até me antecipar. Pronto. Você sabe que em Belém, esse ano, em 2025, em novembro, vai ter a COP, né? É isso aí, então. Então vai ter a COP, né? A COP vai ser esse ano, no finalzinho do ano. De 25, né? De 25, pronto. Né? E... se fala muito, o governo do estado, do Amapá, fala muito, a COP da Amazônia, né? Sim. Então o Amapá fica do lado do Pará, né? O Amapá já pertenceu ao Pará. O Pará não suporta, eu já ouvi relatos que o Pará não suporta para receber. E aí a Amazônia num todo tem diversos subcomitês, digamos assim, diversos grupos técnicos que não tem jeito. Vão ter que fazer visitas também no Amapá, pronto, certo? Para fazer negócio, para fazer network, para fechar negócio. E aí não é países diversos, com língua diversa, mas como você falou, a língua universal é o inglês, certo? Então o Amapá ele está em franco desenvolvimento também nesta área, até porque é um estado mais preservado do Brasil. Pronto. É um estado que está na iminência aí de futuro com as aprovações a investir em petróleo, né? Exploração de petróleo. Sim. Imagine só quanto isso traria de visibilidade e atração de empresas aqui para o nosso estado, aqui para nossa região. Com certeza. É gigante. E aí as pessoas precisam se preparar para isso, para receber todo mundo, né? Eu acho que isso vai ser... Qualificação de mão de obra num geral, restaurantes, hotéis, pessoas que vão precisar desenvolver o seu trabalho, porque senão demora um pouco de estar trazendo de fora trabalhadores. Perfeito. Então é importante ter essa língua e você ter um diferencial no mercado. Né? Perfeitamente. Eu acho que essa questão do petróleo vai ser um diferencial absurdo para muitas áreas, né? Aqui no Amapá, muitos empreendedores, muitos segmentos, e eu acredito que muito diretamente ligado a essa questão do aprender uma nova língua, principalmente o inglês, né? Porque vai atrair muito investidor, vai atrair muita gente, e então acho que realmente é um tempo de se preparar. Até uma curiosidade que tu falou, eu te respondi sobre a questão, o que vocês entendem que é uma dificuldade, eu falei, são muitas ramificações, eu falei só da cultura na mente, né? Isso. Aí acabou que a gente foi indo para outros assuntos e eu não falei as outras coisas. Mas um dos pontos principais, em 2014, entre 2014 e 2016, a minha mãe diz, né? Eu não era dessa época na direção, já estava adolescente, estudando, que era uma maravilha, nem precisava fazer propaganda. As pessoas iam até a escola e se matriculavam. Rápido, não se importava com o preço. 14, então, estamos falando aí de anos, 11 anos? Por aí. 11 anos para trás. E aí, o que acontece? De 2014, 16 para cá,
mudou o cenário? Existem muitos porquês, né? Primeiro, surgiu muito professor particular que não tinha, surgiu o boom da internet, que também não tinha. Então, hoje, aplicativos, ensino. Muito, gente no YouTube ensinando, No YouTube, né? Curso, que assim, tu vê diretamente ligado, é mais barato você comprar um curso na internet. Tem gente que consegue aprender, né, com os cursos online, tem muito, então as concorrências aumentaram, o número de escolas aumentou também, que não era tão grande, e também teve uma desvalorização e uma diminuição na procura das pessoas. Antigamente eles valorizavam mais a língua inglesa, hoje em dia valorizam menos, não é? Mais pessoas procuravam. Então é um fato que eu tô te passando. Importante. Com esse cenário agora, talvez mude pra gente. E eu não tô te dando um relato só de Macapá, porque todos os diretores parceiros meus que eu converso, que eu tenho parceiro no Rio de Janeiro, tenho parceiro em São Paulo, pessoas que estão nessa lida aí comigo, Trocando dizem a mesma informações. coisa. Falo, gente, em 2014 era linda, nós tínhamos 1.000 alunos, 2.000 alunos, hoje em dia isso quebrou. A pandemia ela veio e deu um chute assim, puxou nosso tapete de uma forma muito grande, porque a gente é extra, né? Nós não somos a principal parte da educação. Né? A pessoa, se não fizer inglês, ela não vai morrer. Ainda vou ainda além. O governo, digamos assim, não incentiva pelo fato de você não poder deduzir do imposto de renda a escola de línguas. Pode deduzir a escola primeiro, segundo... Esse é o ponto bacana do escola. Tem muito pai, Albert, que pede. E nota fiscal. Ele pede um relatóriozinho, né, pra gente entregar para ele, e a gente avisa, olha, não é, mas ele pede. Aí o que ele faz com a informação já é outra coisa. Mas isso aí é um ponto muito interessante, né? Porque isso ajuda muito, né? Sim. Ali para o pai, quando vai fazer a declaração, é muito importante. Então o governo podia nos ajudar aí nesse ponto. Né? Certo ponto é um incentivo. Ele fala, não, mas aqui eu vou investir porque eu vou abater. Minha mãe fala muito isso, né? Às vezes acontece, a gente tem plano de saúde. Acontece não aceita plano de saúde, paga particular. Aí a frase dela é essa: pede um recibo no meu nome que eu vou abater do meu imposto de renda. Aí, então assim, a pessoa paga, mas vai abater do imposto de renda dela, né? Então, poxa, se o inglês não faz, é mais um motivo pra pessoa ela desistir, né? Ela vai ter essa motivação. Meu amigo Rodrigo, eu acho que você já teve a oportunidade de ir em loco nos Estados Unidos. Pronto. Viagem, né? Importante falar um pouquinho também agora, a gente falou dos atrativos de trabalho, mas também agora para quem quer viajar. Eu até citei no início do nosso bate-papo que eu já tive a oportunidade de também fazer visitas e já passei perrengues, mas também passei situações bacanas que eu consegui desenrolar. E, de uma maneira geral, eu posso citar, eu me lembrar das primeiras viagens que eu fiz. No início, muita gente falava assim, Albert, é um pouco complexo você sair do Brasil, uma nova língua, uma nova cultura. Algumas pessoas me encorajaram, outras pessoas botaram medo. Assim, e isso me instiga. Eu sempre costumo dizer, eu não gosto de estar na zona de conforto. Eu gosto de ir realmente para lugares que eu possa comer algo diferente, Sim. Que eu possa me relacionar em relação à economia, em relação à cultura daquele país, daquela região. Já tive a oportunidade de ir em outros países e assim poder aprender um pouquinho. Realmente é enriquecedor, realmente é algo bem diferente. Sair um pouquinho da zona de conforto que você está acostumado no dia a dia e poder ter oportunidade. E para aprendizado de língua, eu vejo para mim que a prática é uma das melhores práticas do que a gente aprender, porque eu posso dizer com toda certeza, eu aprendi bastante quando eu tive a oportunidade de ir lá. Até porque se você não pratica, com o passar do tempo você esquece. Você vai acabar esquecendo as coisas. É como qualquer coisa, igual como um treino de futebol, se tu não treina, se tu não joga, com o tempo tu vai ficando ruim. E a mesma coisa a língua. Perde condicionamento físico. Eu vejo exatamente dessa questão. Então assim, quando a primeira vez que eu viajei, eu lembro que eu fiz toda uma programação, me organizei com passagem, já pesquisei as coisas daqui relacionado à ida lá. Na época o dólar estava bem mais barato do que hoje. Né? Quando eu fui com a minha família, acho que o dólar era 1,50. Eu acho que quando eu fui a primeira vez, acho que tava por aí também. Não era nem 2. Não tava 2 não, também não tava R$2 não. Então, enfim, e foi muito bom.
Foi muito bom, enfim, eu consegui ir lá, consegui fazer muitas coisas e eu gostei bastante. Eu acho que foi uma oportunidade única que eu quero fazer, se Deus quiser, mais vezes. E eu queria que você desse justamente as dicas das pessoas que querem viajar, que querem ter oportunidade nos Estados Unidos. Sabemos que talvez não seja uma época tão boa agora, realmente, devido ao dólar estar tão caro, sim, né? Mas o que você poderia trazer de dica para que uma pessoa queira realmente ou tirar férias, ou viajar, trabalho, enfim, ou estudar, porque a gente sabe que tem pessoas que também vão estudar. Perfeito. Vamos lá. Você precisa saber o que você quer primeiro, né? Se você quer focar no estudo ou se você realmente quer passear. E aí eu acredito que existem 2 graus de dificuldade e de complexidade para você analisar. Se você quer estudar, aí você vai procurar uma agência que vai lhe ajudar nessa parte do intercâmbio. Dica 1, não vá zerado. Já tive pessoas que eu conheço que tinham dinheiro para investir e falaram, ao invés de eu fazer um curso de inglês aqui, eu vou meter a cara e vou estudar para lá. Só que eles não ensinam o inglês da forma que a gente ensina aqui, ajudando com o português. Lá é inglês 100%. Então, se a pessoa vai zerada, ela apanha muito nos primeiros meses. E olha que essa família que eu conheço passou um ano no Canadá. Eles sofreram uns bons meses para começar a entender. Ele até diz assim, o relato. Ele fala assim, quando eu chegava lá e eu andava na rua, parecia um zumbido, porque eu não entendia nada do que eles falavam. E aí eu falei, pois é, porque eu tinha falado pra ele, estude um pouquinho, pelo menos pegue o básico pra não chegar tão cru lá. Então a primeira dica é essa. Se você vai fazer um intercâmbio, não aceite a informação que a pessoa vai dizer que é bom você ir sem o conhecimento. Estude o básico, pelo menos, porque lá é 100% inglês. Então, você sabendo o básico, vão te encaixar numa turma básica e você vai conseguir desenrolar, desenvolver e vai ser mais fácil. Se você vai a passeio, também tem que estudar. O grau de complexidade é um pouquinho menor. E aí eu vou indicar, como a gente conversou ainda agora, cidades, estados onde possuem um pouquinho mais de brasileiro. Por quê? Se você não sabe muito inglês e você tem esse objetivo de externar, de aprender e de desenrolar, às vezes é ruim você estar num cenário desesperador de não saber o que fazer. Então, às vezes, tem alguém no lugar que fala português e consegue te salvar. Tem alguém para você também não estragar a experiência, né? Pra você chegar e de repente ficar perdido e dependente do Google Tradutor, que é bem ruim, às vezes você não tem internet em todo o tempo, né? Então, a dica número 1 é você pelo menos fazer um curso básico que vai lhe preparar. Inclusive, vou puxar minha sardinha aqui. A gente tem um curso lá na FISC que prepara a pessoa para viajar. Ele tem mais ou menos uma duração de 1 ano. E eu acredito que quando a pessoa vai para os Estados Unidos, ela não vai daqui a 3 meses, né? Ela se programa. Até porque tem que tirar visto. Tem que tirar visto, exatamente. Então, 1 ano é o tempo que ela consegue se preparar. Talvez antes, dependendo da habilidade que ela tem, que a gente tem um livro específico para casos de viagem. Então, situações no aeroporto, situações em restaurante, situações no metrô, hotel. Então, a metodologia está aplicada nessas situações que você vai presenciar lá e enfrentar. Então, a dica número 1 é essa. Vá pelo menos com conhecimento básico. Se você não sabe muito, vá para um estado, um local onde existe uma possibilidade de ter um pouquinho mais de brasileiro, ou que você consiga desenrolar um portunhol ali, né, que a gente chama, enrola a língua, fala um pouquinho do espanhol quando o teu inglês não funcionar. E se você já tem um grau um pouquinho maior de inglês, aí eu indico já procurar lugares onde tem menos brasileiro. Por quê? Se você sabe um pouquinho mais de inglês e você vai para um lugar que tem muito brasileiro, você fica frustrado. Porque às vezes você exercita mais o português do que o inglês. Orlando e Miami, não vá. É aquela história, você senta do lado, quer gastar seu inglês, aí quando começa a falar inglês, ela fala, oi, boa noite. Eu pensei que eu tinha senhora dele. Não, e o pior, sabe o que é? As pessoas humilham a gente, elas falam assim, pelo teu inglês sabia que tu era brasileira. Aí tu fala, poxa, não tá tão boa assim pra pelo menos enganar, né? Então aí já procura
Canadá, que é um pouquinho assim, o pessoal não fala, as línguas maternas lá é inglês e francês, você já não tem tanto contato com brasileiro. Procura aí, vai pra Europa, procura Londres, já tem um inglês um pouquinho mais diferente, que é aquele inglês britânico. Tem um lugar que tem muita gente indo também, que é Dublin, na Irlanda, é um local que tá recebendo muitas agências de intercâmbio, tá fazendo esse contato para lá. Então, a possibilidade. Então, eu indico, dependendo do grau do inglês primeiro, né? Minha primeira dica é você saber o seu grau do inglês e dependendo disso, você escolhe o lugar que você vá. Mas não vá sem saber nada. Depender do Google Tradutor é bem ruim, né? A gente sempre comenta aí com pessoas próximas que a gente acaba indo que se agarra na outra pessoa que fala, né? Tem muito pai que fala assim, olha, eu não aprendi inglês, mas eu coloquei meu filho no inglês e ai dele se não se virar. E a gente fica nervoso, né? Poxa, a gente ensinou, ele tá estudando aqui com a gente, e quando chega de viagem a gente pergunta, e aí como foi? Não, minha filha saiu super bem, gostaria de parabenizar a escola por esse trabalho. Aí é bacana, Valeu a pena, valeu a pena. Não, vai continuar e eu vou colocar meu outro filho. Aí o retorno é legal. Então eu acho que as dicas principais com relação à viagem a questão financeira, assim, até pra gente fazer um contexto também que eu acho que é importante, né? Primeiro, como o Rodrigo falou, primeiro verificar o objetivo, né? Para que você vai lá? É estudo, trabalho, férias, enfim. Você precisa de um visto, logicamente. Pronto. E para tirar um visto aí em Macapá não se tira, logicamente. Não. Talvez mais próximo aqui Brasília, né? Tem Recife, mas eu acho que Brasília é mais barato para tirar, né? Quando eu tirei o meu, eu tirei em Brasília, né? Então, no início o pessoal fala, é muito difícil tirar o visto. Não é tão difícil, gente. Se você comprovar a renda e comprovar o que você vai fazer lá, e principalmente você tem residência fixa aqui, você tem o seu trabalho, então dificilmente ele vai negar. Até porque você vai gastar naquele país, né? E pronto, fazendo essa parte burocrática, tendo alguma base do inglês, dependendo do objetivo que você vai fazer, geralmente eu faço aqui, dando como dica, eu já me programo muita coisa já daqui do Brasil, né? Pronto. Tem aquela máxima, né? Quem não converte não se diverte, não é isso? Não converta. Mas hoje em dia, principalmente, hoje em dia. Então, a conversão, faça aqui no Brasil. Então, faça a programação. Eu vou gastar com alimentação isso. Vou gastar com hospedagem, transporte. Em dólar. Já tudo certinho em dólar, de acordo. Hoje a internet ajuda muito. Ajuda. Tem tantos vídeos que tem aí de pessoas viajando, dando dica de viagem, né? Muito. Então, isso é importantíssimo. E aí, gente, se programando com isso, você já tem uma noção exata, logicamente, da quantidade de dias e quanto você vai gastar por dia dentro daquele estado que você vai. Pronto. E assim você consegue viajar de acordo com o seu objetivo. Logicamente, como o dólar está muito caro hoje, né? Tem certas situações que talvez, depende da condição financeira sua, lógico, né? Situações que você... Tem gente que nem sentiu o aumento do dólar, não. Não? Tem gente que tá tranquilo e vai. Que bom, graças a Deus. Conheço um casal uma família que passou o ano novo lá. Aí eu só fiquei pensando, rapaz, esse daí tá tem nem muita aí, bala, né? Tá nem aí. Mas tipo, digamos que quando o dólar era R$1, R$2 lá, você não ia só para viajar, ia para comprar também. Isso. O brasileiro adora compra, adora gastar, né? E lá é bom demais. E aí agora com dólar mais de 6... que parou quase. Aí, será que vale a pena eu comprar aquele tênis que eu tinha tanto sonho aí? Faço uma analogia disso, enfim. Eu lembro, Alves, na minha época que eu fui comprar muita roupa. Eu lembro de comprar blusas a $5. De marca. Sim. De marca. 5, $10. Já pensou? A R$2, vamos arredondar para R$2. R$10, mano. R$10 uma camisa. De 100 e pouco no Brasil. 200. Fácil. Eu lembro. Isso aí era... saudades. Então, gente, é mais ou menos essa a programação que você pode fazer, né? Isso. Mas é importante, sim, essa programação financeira. Não pode esquecer de ir lá no Fisco, né? Tem que ir lá no Fisco, bater um papo comigo. Sem dúvida, né? Você precisa saber pelo menos esse curso de 1 ano aí para você viajar. Pelo menos. Justamente. Agora, Rodrigo, é importante a gente falar também da importância do dólar na nossa vida, né? Com certeza. A gente tá falando do dólar em relação à viagem, mas bora fazer o efeito ao contrário também. Como o dólar, a moeda internacional, tem a importância dentro da nossa vida, né? Indo para um lado econômico, muitas vezes as pessoas perguntam, Alves, o que o dólar reflete na minha vida? Eu digo tudo, gente. Muitos produtos que você compra, que está na sua casa, que está no seu dia a dia, tem
a moeda do dólar como influência. Ou seja, pega, por exemplo, combustível do seu carro lá, que você todo dia não, mas toda semana vai num posto de combustível fazer seu abastecimento. Aquela gasolina, aquele combustível, está presente dólar. E quanto mais o dólar está mais caro, na teoria, não, na prática vai acontecer de muitos desses produtos também ficar mais caro. Com certeza. É importante, né, Rodrigo, a gente falar isso para a população, que isso influencia demais, que é justamente o que traz a inflação cambial, né? Que traz esse fator que dói no nosso bolso, então influencia demais na nossa vida. Não é só na viagem, não, que fica tudo mais caro, mas no dia a dia nosso aqui no Brasil, não é isso? E assim, né, eu tava pensando sobre esse tema, antes de eu chegar aqui, e como é que eu poderia atrelar ele ao conhecimento do inglês, né? E o que acontece naturalmente? Artigos, notícias, elas saem lá para fora, tudo em inglês. Então, se você não sabe o inglês, você vai ter que esperar alguém trazer essa notícia traduzida para você. Tudo bem que hoje a internet ela facilita muita coisa, Sim. Mas ela já tem um delay. Se você de repente quer se antecipar, quer se programar para que você sinta um pouquinho menos esses reajustes, esses aumentos do dólar, e de repente você tem a oportunidade, tem um professor lá na escola que ele gosta muito de acompanhar a CNN lá dos Estados Unidos. Então ele pega as notícias quentinhas lá, dos próprios jornalistas, tá treinando o inglês dele, e os próprios jornalistas americanos já conseguem receber a notícia ali dos aumentos, das mudanças e tudo mais. Quando chega aqui, quando passa ali a notícia no jornal brasileiro, ele já tá sabendo, ele já tá adiantado. Então, um fator importante, né? Até porque o mercado hoje está globalizado, né? Você pode fazer investimentos com em certeza, outros países. Com né? certeza. E assim, acontece de muitas plataformas, né, Albert? Elas terem muitas informações em inglês, né? Que para você precisa saber o que está escrito ali. Tem plataformas, hoje em dia no Brasil já tem muita plataforma que já trabalha com dólar, né? Nessas conversões e é brasileiro, né? Tem a tradução, mas tem muitas plataformas boas, de repente até melhores, que elas são todas em inglês, a configuração dela é em inglês. Então se você não sabe o inglês, você não consegue entender aquilo ali, né? De maneira geral. Então, realmente, a gente tem que ficar muito atento a essa situação, né, tanto do saber inglês quanto do estar atento ao mercado, porque muda muito mesmo a nossa vida, altera bastante, né? A época aí que a gasolina era R$2, R$3, fico até refletindo, eu nunca vi as coisas aumentarem e abaixarem. Então, a gente só vai ficar com a saudade daquela época, né? Será que o dólar vai chegar a R$2? Difícil chegar a R$2 novamente. Acho bem difícil. Depois que aumenta, né? A gente está construindo, né? Acho que também está construindo. O cimento era 20 e tantos reais. Sim. Hoje uma saca de cimento é no mínimo 40 e pouquinho, quase 50. Sim. Né? E em alguns lugares quase 60, dependendo do lugar que você compra. E aí isso também teve... Esse aumento teve a ver com o dólar também, né? Também. Porque o cimento ele é transportado através da gasolina, do diesel, e isso alterou. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida, com certeza. Diversos componentes. Há uma influência por dólar, lógico, tem outros fatores. Sim. Né? A própria economia do Brasil, enfim, a própria pandemia também, né? Trouxe fatores diferentes no mercado, mas com certeza o dólar influencia demais a nossa vida. Por isso que eu digo que a gente, sim, todos nós, eu sou contador, enfim, a gente tem que estar atento a todas essas mudanças econômicas do dia a dia, como vai influenciar na nossa vida. Mas você também tem um podcast, né? Fala um pouquinho do teu podcast, como é que você lá compartilha conteúdo, assim como eu gosto de compartilhar conteúdo. Fala um pouquinho do teu trabalho também no podcast. Ontem, inclusive, eu recebi ali com uns amigos, hoje já são amigos, que são os diretores ali da Escolinha Talentos, que tem revelado muitos jogadores aí pro Brasil. Inclusive, dali da escolinha dele saiu o Igor Paixão, que tá jogando hoje na Holanda, né? Amapaense, que foi pro Curitiba e foi vendido ali pro Final. Isso. Eu lembro. E lá na Holanda, né? Então, a gente tava fazendo eu chamo de bate-papo empreendedor. Podcast, acho que é uma palavra muito forte para dizer, falta um pouquinho de estrutura, a gente tá ali começando. Eu falei pro Albert quando a gente se conectou pela primeira vez, era uma live onde você abria no seu Instagram, eu abria no meu, a gente compartilhava, e aí eu comecei a ver algumas dificuldades das pessoas com a live.
poxa, eu não sei, não consigo abrir. E eu comecei a receber nãos por conta disso. Eu falei, não, então eu vou arrumar alguma forma de eu fazer aqui no meu próprio Instagram para a pessoa ser convidada e ela vir comigo. Então hoje em dia eu convido algumas as pessoas, de preferência... Então a plataforma que você divulga é no seu Instagram. Instagram mesmo, Instagram. E aí eu chamo a pessoa, a gente divulga, faz a live mesmo do Instagram, deixo gravada se a pessoa quiser acompanhar lá. E o objetivo desse projeto que eu chamo, é convidar empreendedores para eles contarem como começou a empresa deles. Hoje em dia, ele tem uma empresa gigante, mas ele teve um início ali. Ele começou, ele tinha um escritório, ele tinha um computador, ele tinha um sonho, tinha um pensamento, alguém motivou ele. O objetivo é alcançar os pequenos empreendedores, ou aqueles que nem são empreendedores, para se motivar, aquele que quer pagar a faculdade, aquele que quer ajudar a mãe dentro de casa, ou é a própria mãe que quer sustentar. Então, para ter uma renda extra, de repente, então o objetivo é mostrar para esse empreendedor que essa empresa grande, ela um dia esteve ali atrás, foi pequena, começou devagar, e aí, contando essas histórias, a gente consegue ter um entendimento, né, de como foi que começou e que teve dificuldade. Ontem, inclusive, na história deles, hoje a escolinha deles já tem um polo na Jesus de Nazaré, um polo ali no Mar Abaixo, na frente do Novo Mundo. Estão construindo um próximo do Garden e depois eles vão abrir um na Zona Norte, próximo do Curiaú. Então ele já tem uns planos de expansão muito grandes. Então você olha, escolinha talentos, muito grande. Mas eles contaram o perrengue de quando choveu, caiu o telhado e os alunos pararam, eles quase faliram. Tiraram o ponto deles, que eles estavam crescendo, e aí veio o proprietário, aumentou na época da pandemia drasticamente e eles não conseguiram renovar. Então, assim, às vezes a gente vê a empresa grande e a gente não vê os perrengues que ele passa, as dificuldades que são muito grandes. A gente não vê que ele começou, que ele teve o início, de repente ele quebrou, não deu certo, ele precisou ir para um outro segmento. E o objetivo é conectar a realidade do empreendedor com as pessoas que estão assistindo. Então a gente tem esse bate-papo empreendedor que a gente chama e tem surtido efeito. Um dia vai se tornar podcast, eu tenho até o nome já, mas eu tô esperando o momento onde eu vou montar essa estrutura bacana. Meu amigo, então bora aproveitar esse tema, empreender, né? Que já que você busca esse bate-papo com pessoas de sucesso, eu queria que você trouxesse uma dica sua, como empreendedor também, como você é, né? Uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que estão aí querendo evoluir, que estão querendo crescer, que possa trazer um encorajamento para essa pessoa, que possa trazer uma palavra de evolução. Perfeito. Certo? Eu acredito muito, muito, muito em Deus em primeiro lugar, mas eu acredito muito em trabalho. Claro. As pessoas que evoluem e crescem é porque trabalhou muito, né? Claro. Mas tudo começando aqui, mentalidade, aquilo que você almeja, pensa e se dedica, trabalha para aquilo, eu tenho certeza que você busca alcançar. Perfeito. Não adianta só sonhar. Sonhar por si só é o primeiro passo. Mas de lá para cá, até chegar ao objetivo, você tem todo um processo a ser seguido, né? Então, eu costumo dizer, gente, siga o processo, não pule etapas, né? Muita gente me pergunta, hoje eu tenho, graças a Deus, uma carteira de cliente, mas também eu tive um início lá atrás. Perfeito. Certo? E as pessoas me perguntam, Alves, como foi que você conseguiu cliente? Como é para conseguir cliente, né? Eu sempre costumo dizer, é um passo de cada vez. Você, dentro do nosso trabalho, que é prestador de serviço, eu acho que um dos principais fatores chama-se credibilidade. É o trabalho que você faz diariamente. Perfeito. Então, não é uma loja onde tem lá o teu produto e ali a gente tem que vender aquele produto. Não é assim, as coisas não funcionam assim. É um trabalho dia após dia e você vai evoluindo, crescendo, lógico. Dia após dia, com ações e com ferramentas para você atingir o seu objetivo. Então, eu queria exatamente que você trouxesse para quem está assistindo essas ferramentas. O que você pode trazer de dica para que a pessoa realmente possa evoluir? Perfeito. Primeiro, o ponto do sonho, né? Falou que não adianta só sonhar, a gente tem que agir. Eu sempre gosto de destrinchar a palavra oração. A pessoa, quando ela faz a oração, ela está fazendo um pedido a Deus, né? Então, ela fecha seus olhos, ou em algum lugar reservado, ou com algumas pessoas. Você ora em qualquer lugar, em todo o tempo. E aí, oração, se você destrinchar a palavra, ela é orar e ação. Sim. Então, a oração, ela não é simplesmente você falar e fazer um pedido. É você
fazer um pedido e você trabalhar por esse pedido, né? Eu sempre Exato. digo que Deus, ele não é um Deus do natural, ele é o Deus do sobrenatural. Então o natural é a gente que tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar aqui na Terra, Deus nos criou como seres humanos para a gente fazer a nossa parte, ir atrás, correr atrás. E aquilo que vai ser impossível, que está fora do nosso alcance, aí deixa com aquele que é o sobrenatural, você pediu, você orou, que ele vai abrir as portas pra gente. Não? Então eu penso justamente semelhante ao Albert, né? Você tem que pedir, você tem que desejar, você tem que sonhar, mas principalmente você tem que agir. A própria Bíblia diz, né, que a fé sem obras, ela não é nada. Então você tem que ter as obras, você tem que agir para você conseguir chegar no seu objetivo. E o conselho que eu vou dar hoje aqui, Albert, ele não é meu, mas hoje eu já trago para mim porque fez uma total diferença na minha vida. Eu morei em Belém quase 4 anos, e aí eu conheci um dos maiores empresários de Belém. Tem posto, tem indústria, distribuidora, o velho tem dinheiro, ele já era mais velho e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de fazer relacionamentos e me conectar com ele. E eu praticamente almoçava com ele todo domingo. Eu vou abrir o espaço, espero que a minha esposa não fique chateada. Eu tinha uma namorada e ele era o avô dela. E aí, toda vez que a gente saía da igreja, no domingo, nós íamos almoçar. E o velho tinha tanto dinheiro que ia, 30 pessoas no restaurante, self-service, dos mais caros lá de Belém. E a conta era paga por ele, né? Então, todo domingo, ele que bancava, porque ele gostava da unidade, da família e tudo mais. E aí, eu não era de conversar com ele, né? Mas eu tava começando a minha carreira empreendedora ali, naquela época. E aí, eu fiquei pensando, falei, poxa, eu tenho uma oportunidade, eu tenho um acesso. Por que eu não posso fazer uma pergunta? E aí, comecei a idealizar. O que eu vou perguntar? Não posso perguntar uma coisa nada a ver, também não posso ficar por fora, né? E aí, em um desses almoços, eu cheguei com ele e falei assim, olha, eu vou começar a trabalhar na escola de inglês junto com a minha mãe, estamos ali trabalhando juntos, eu quero ajudar ela lá. E eu queria que o senhor me desse uma dica do que eu posso fazer para que eu cresça, para que eu consiga chegar em algum lugar. O senhor que tem tanta autoridade, experiência. Aí ele falou assim, meu filho, vou lhe dar uma dica. Se eu lhe der muitas dicas, você não vai fazer nada. Então eu vou lhe dar uma dica e eu tenho certeza que se você fizer, vai dar certo. Se conecte com os melhores. Procure as pessoas que dominam o assunto, que já estão à frente, que já têm o conhecimento, que hoje você não tem, mas a pessoa ali tem. Tente de alguma forma chegar próximo dessa pessoa e aprenda com ela. Ela vai lhe dar os caminhos. Eu, por exemplo, ele dizendo, né? Não sei de escola de inglês, nunca trabalhei, nunca fui investidor, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas grandes no Brasil que você pode se conectar, virar amigo, e essa pessoa vai ser a melhor pessoa para lhe dar dicas com relação a isso. Eu lembro benzinho que isso ficou gravado na minha mente, né? Aí eu morava em Belém, passei na universidade, fui para lá para estudar, passei na Universidade Federal aqui, na Unifap, e aí voltei e eu comecei realmente a trabalhar junto com a minha mãe lá para assumir a direção, né? Certo. Já era o objetivo. E aí a primeira oportunidade que eu tive, fui para São Paulo. Fui fazer um curso lá na franquia e eu nem me lembro como mais, mas dei um jeito de conhecer as pessoas que tinham 8 unidades, que tinham 5 unidades, que eram as pessoas que dominavam o mercado. Então pedi lá pro presidente, me conecte aí com o pessoal e tudo mais. E aí fui atrás. Hoje fui na empresa, consegui um contato. Nessa época o rapaz tinha 8 unidades, ele é Guarulhos. Ele tinha 8 unidades físicas. Então, poxa, o cara tem 8 unidades, ele tem alguma coisa a acrescentar, né? Sim. Cheguei com ele me fez um tour comigo pelas unidades dele. Me apresentou a escola, a gente sentou, conversou. E a minha mente, foi para outro lugar. Porque coisas que eu achava que eram impossíveis, que não tinha como, ele me simplificou ali num bate-papo que, Albert, eu me conectei pela franqueadora e eu não paguei R$1.
cara me recebeu lá, sabe, pela amizade. E às vezes, com as nossas conexões, nosso network, às vezes a gente consegue se conectar a pessoas grandes Maravilha. e não precisa investir. Hoje em dia tem mentorias, consultorias, que realmente você tem essa possibilidade, às vezes, de acessar uma pessoa mais à frente, mais distante. Mas ele me deu essa dica, se conecte com os melhores. E até hoje, eu sempre me esforço para encontrar as pessoas que estão à frente. Não porque eu quero estar do lado deles, mas porque eu quero ouvir o que eles fizeram para chegar ali. Eles começaram, igual a gente está compartilhando aqui, eles começaram um dia. Tentei de alguma forma, tem internet, tem Instagram, que você pode mandar um direct, você pode ter um amigo em comum da Reaqui Macapá, por exemplo, é tudo muito... Como nós dois, né? Como nós dois, né? Exatamente. Através de um amigo, em né? comum que a gente se aproximou, né? Que se aproximou, eu falei, poxa, o Albert, conhecido e tal, até compartilhei com ele, falei, poxa, e conseguimos nos conectar. Né, foi através dessa ousadia um pouquinho que eu carrego comigo, que eu vou atrás das pessoas. Então, poxa, estou muito feliz e realizado de estar aqui nesse podcast. Bacana. Eu acredito que é o primeiro podcast que eu faço com alguém, né, que eu sou convidado, então realmente lisonjeado pelo convite, mas porque eu fui lá atrás, tive coragem, né? Eu acho que eu posso dizer que uma segunda dica é a coragem, a ousadia de você ir atrás. Se você ficar tímido na sua, você não vai conseguir chegar perto dessas pessoas grandes, né? Então hoje é um diferencial. Tenho grandes amigos hoje, inclusive, que são maiores aí no ramo de idiomas, a Fisk, né, como franqueadora. Hoje em dia eu digo que eu tenho a melhor do meu lado, me conectei com ela e hoje a gente tem um grau de amizade legal. Então todas as vezes que eu passo por algum perrengue, eu mando uma mensagem para ela, ou num grupo que a gente formou mais seleto, a gente conversa, a gente compartilha, a gente desabafa também. Então eu acredito que esse seja um dos melhores conselhos que eu recebi ali atrás de um grande empresário, que construiu um império, até hoje tá ali, vivo, velho, mas tá andando tudo e consegui exemplificar e tô aqui hoje, né? Tenho muita coisa a crescer, né? A me desenvolver, mas eu acho que esse conselho tem me ajudado bastante. E aí eu deixo para vocês também. Bacana, bacana. Gente, olha aí essa lição de um jovem empreendedor que está trazendo essa mensagem aí final para vocês, uma mensagem de esperança, mas uma mensagem de conhecimento, aprendizado, e compartilhou um pouquinho do conteúdo de vida dele, falou um pouquinho da importância de você ter uma segunda língua, a importância de você poder estudar além do português para viajar, para trabalhar, para se diferenciar no mercado, enfim. Gente, como é importante você se preparar para o mercado de trabalho e também como empreendedor que busca evoluir e crescer. E como o Rodrigo disse, ele buscou informação, buscou conhecimento, buscou seguir pessoas que seriam ali os seus mentores, fez network, aprendeu, evoluiu e seguiu o processo. Ele seguiu o processo, ele não pulou etapas até chegar hoje onde ele está. Então, Rodrigo, quero te agradecer demais por estar aqui, certo? Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que foi muito bacana, muito proveitoso o nosso bate-papo. Passou rápido, a gente está mais de uma hora aqui. Eu estava olhando aqui, passou bastante rápido, né? Então, a gente poderia falar sobre vários e vários outros assuntos. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final de despedida aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. E agradecer. Só lembrando, falar um pouquinho logo da sua rede social para todo mundo. Pronto, verdade. Só lembrando que além do Fisk Laguinho, Macapá Laguinho, tem um cowork também, para quem você quiser também acessar esse tipo de atividade também, pronto. O Rodrigo pode disponibilizar para todos. Perfeito. Então, falando um pouquinho, eu falei desse projeto das lives, né, do podcast, então você pode seguir lá, Rod Colares, né, R-O-D Colares, que é o meu sobrenome, tá lá, as lives estão todas gravadas, as pessoas que eu convidei, você pode acessar, você pode assistir novamente, fazer um comentário. Temos também o Zion Cowork, que você pode também estar desfrutando aí desse escritório compartilhado, conversar comigo, lhe ajudar nessa caminhada. Empreendedor que está começando ajuda muito para você não ter que investir em um espaço, né, em alugar algum lugar. Estou ali para ajudar vocês também. Por curiosidade, é Fisk Macapá Laguinho, mas o arroba é Fisk Macapá, porque a gente começou primeiro com o Instagram, então a gente não tirou. Então, arroba Fisk Macapá. Você pode seguir lá também. Falei pouco, mas também tem a nossa EAD, que a gente tem um polo online de graduação e pós-graduação, que é a UAM Macapá, que é a Universidade Anhembi Morumbi.
Macapá, você pode seguir lá também, pegar informações, você quer também começar graduação e pós-graduação. E eu vou até aproveitar para divulgar um pouquinho falando sobre network, um projeto que eu estou querendo lançar em 2025. Meu objetivo é conectar sempre empresários, né? Tenho essa máxima comigo. Então, meu objetivo é trazer grandes empresários de fora para estarem aqui palestrando para a gente. Certo. É uma das vertentes que eu quero seguir. Então, às vezes, a gente só está conectado a essa galera via Instagram, via YouTube. Então, se você quer ver um empresário aqui, manda uma dica lá no meu Instagram. Olha, eu queria que essa pessoa viesse aqui, eu vou atrás dos meus contatos, eu vou desenrolar para que a pessoa pelo menos venha palestrar, trazer um conteúdo, a gente possa se conectar, que eu acho que tem muita gente aí para fora a acrescentar. O objetivo desse bate-papo empreendedor que eu faço é me conectar com as pessoas de Macapá. Né? Então, Macapá está nesse projeto e agora eu quero trazer a galera de fora também para somar network com a gente. Então, já estou dizendo aqui, primeira mão, pelo menos eu me motivo e não deixo o projeto parado, né? Tenho que ir atrás de alguém para anunciar no primeiro semestre já, a presença Maravilha. de alguém. E convida a gente também. Na hora, você vai estar na cadeira VIP lá da frente. Quem me dá a oportunidade, acredita em mim, no projeto, pode ter certeza que vai estar sempre do meu lado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença e o convite. Muito leve, o bate-papo muito tranquilo, né? E que realmente Deus abençoe aí o teu projeto, o teu podcast, que tu possa fazer muitos episódios e ajudar muitas pessoas. Que bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de poder ter te convidado e você ter compartilhado essa história de sucesso, as ferramentas que você aplicou e motivar a galera. E se Deus quiser também, os teus projetos vão dar tudo certo, tá bom, Amém. gente? A gente agradece a todo mundo do canal da J Soluções e por aqui a gente encerra o AJCast, o 7º episódio, com o Rodrigo Colares. Um abraço. Um abraço. E a gente se vê, gente. Valeu, Rodrigo. Obrigado, meu irmão.